Olá! De acordo com o último levantamento do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a área disponível para o plantio de soja na safra 2022-23 será de 11.810.000 hectares. Se comparar ao último levantamento, que foi em maio, era de 11.220.000 hectares, portanto, um aumento significativo. E se comparar a safra passada de 2021-22, houve um aumento de 2,92%. Muito se atribui que esse crescimento da área plantada é o avanço da agricultura nas áreas de pastagens degradadas. Eu converso agora com professor e pesquisador aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, Carlos Breda. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Esse aumento é realmente isso? A área disponível para a agricultura hoje, que diferença tem para a área de pastagens degradadas, Carlos? Olá, pessoal. Pacheco, há alguns anos a agricultura aqui no Mato Grosso ela vem ocupando já algumas áreas que tradicionalmente foram ocupadas por pastagens durante muito tempo, né? E essas áreas começaram a se degradar e reduzir a sua produtividade de gado, né, de carne propriamente dita. E aí, a solução que foi encontrada já há algum tempo com a pesquisa, né, que a pesquisa do Brasil vem colocando, é a ocupação dessas áreas com a lavoura de soja e de milho, né, principalmente a soja, para utilizar na reforma dessas pastagens. E a gente tem acompanhado, né, esse crescimento que você tem falado aí, que você falou para a gente, é um crescimento que se deve muito à preocupação agora dos pecuaristas em fazer essa recuperação de suas pastagens, ao invés de investir somente na reforma da pastagem com o capim, incluir a lavoura, né, para que essa lavoura consiga ajudar a pagar os custos da reforma da pastagem. Então, com isso ganha-se a pastagem e ganha-se a lavoura, né, que aumenta a produtividade sem ter nenhuma necessidade de abrir novas áreas. Só para o nosso telespectador entender, vamos citar um exemplo aqui de como que se dá esse processo. Por exemplo, o pecuarista tem uma área de 1.000 hectares. Ele divide em 4 talhões de 250 hectares e a cada ano ele vai trabalhando um talhão desse. Ele planta soja, corrige o solo, primeiro prepara o solo, planta a soja e já disponibiliza o capim, o pasto ali para o seu gado. E assim a cada ano ele vai rotacionando, é isso que normalmente acontece? O mais utilizado é isso, né? Por quê? Porque o pecuarista ele consegue manter a atividade dele, da pecuária, e destinar uma parte da área dele para fazer essa reforma, né? Então ele consegue, durante um ciclo de 4 anos, ter toda a sua pastagem reformada e também produzir a lavoura de soja e também às vezes de soja e milho, para fazer, então, ajudar a pagar essa conta dele, principalmente. E depois a gente tem percebido também que os agricultores, com essa prática, eles começam a perceber que a sua pastagem começa a ter capacidade maior de produção de gado. Retorno, então, né? Isso, dá mais retorno, então ele pode lotar mais a pastagem dele, entre aspas, né? A gente sabe que a média brasileira é de 1 unidade animal por hectare, e ele consegue pôr até 3, 4 de repente, e aí ele consegue ganhar mais, produzir mais e ainda podendo reduzir e manter a lavoura na propriedade dele por muito tempo e ganhando mais ainda retorno financeiro. Professor, se fizer uma comparação hoje da área disponível para a agricultura no Brasil e a área de pastagens degradada, a diferença é significativa? Como a gente tem visto na reportagem que a área de lavoura vai crescer, né? Em torno de 40 e poucos milhões de hectares, a gente tem no Brasil também algo em torno de 120 a 130 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil. Historicamente, isso aí é uma coisa que está reduzindo, mas ainda é muito grande. Se a gente pegar em termos de Brasil e o pecuarista conseguir incluir nas áreas de pastagem degradadas, dividir a área de pastagem degradada 1/3 para fazer reforma só utilizando a integração lavoura-pecuária, e os outros 2/3 continuar com a pastagem degradada, a gente vai perceber que a área de soja ela pode dobrar sem que se derrube uma árvore, né? Só usando as áreas de pastagem degradada. E aí, com o ciclo, né, das reformas de pastagem, a cada 3 anos, o produtor voltando a reformar aquela pastagem, ele vai ter então um rendimento e o Brasil vai conseguir dobrar a sua área de soja só com as áreas de pastagem degradada. É isso que a gente tem mostrado diariamente, né, que os sistemas integrados de produção agropecuária está revolucionando a produção no Brasil todo, né?
Certeza, Pacheco. E a gente ainda não falou da inclusão, né, do milho com a braquiária, né, que vai ajudar ainda mais, tanto na conservação do solo quanto na reforma da pastagem, que são assuntos aí que estão sendo praticados já no Brasil há muito tempo, né? E tem mostrado ganhos fantásticos na agricultura. Se a gente for abordar os consórcios que estão revolucionando aqui no Mato Grosso, a gente vai se alongar muito. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço, Pacheco, e estamos à disposição sempre aqui na Universidade Federal do Mato Grosso. Obrigado. Acabei de conversar com um pesquisador e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. De Sinop, no norte do estado, Valdir Pacheco.